Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos um vídeo fora do normal. É um videozinho que vou tentar transmitir-vos quais são os clubes espalhados por vários países, aqueles clubes que eu mais gosto, aqueles clubes que eu sigo e desde a minha adolescência sempre os acompanhei. Foi um vídeo sugerido por um inscrito chamado Paulo Souza. Ele pediu-me para fazer um vídeo e para me conhecer melhor, não só ele, como todos aqueles que estão inscritos no canal Joga Simples. Queria saber quais são os clubes que eu mais gosto na Europa, clubes que suporto e que apoio fora de Portugal, porque em Portugal não tenho clube, então eu tenho que puxar um pouco a fita atrás, um flashback sobre a minha vida, a minha adolescência, para vos tentar transmitir o porquê que eu gosto deste clube ou daquele clube. Ou seja, eu nasci nos anos 70, no final dos anos 70, ou seja, passei uma infância durante os anos 80, depois comecei a ver o futebol com mais racionalidade a partir dos anos 90, aos 12, 13, 14 anos, e foram os anos 90 que me fizeram depois abrir a minha mente e conhecer um pouco mais este desporto fantástico que é o futebol. Na minha altura não havia internet, não havendo internet, não havia e-mails, não tínhamos telemóveis, não havia telemóveis, não havia televisão por cabo, a informação chegava a Portugal era tão pouca, que não conseguíamos, por exemplo, ver jogos completos em relação a outros países. Era uma altura em que o fluxo de informação era tão pouca, que depois, fora das fronteiras de Portugal, era realmente muito difícil. Eu lembro-me na altura que havia uma revista chamada a 11 Mundial, e nós éramos adolescentes e comprávamos a revista que era dedicada ao futebol. Eu acho que era 11 Mundial, e depois na parte de trás da revista, nas últimas páginas, tinha troca de correspondência com outras pessoas espalhadas por todo o mundo, e a troca de correspondência basicamente era com cascóis de futebol, ou seja, nós víamos o nome e a morada da pessoa, vamos imaginar, é um italiano, eu escrevia por carta, ou seja, eu tinha que ir aos correios entregar a carta para ser enviada para Itália. A pessoa lá, depois, já ao receber a carta, trocava depois correspondência comigo e trocávamos cascóis. Ou seja, era um pouco arcaico, mas na altura era esta a nossa correspondência, ou por carta, ou indo a um orelhão ali na rua para falar com os pais, com os amigos, sempre através do telefone fixo. E então, essa juventude que eu passei, a informação vinha muito pouco para Portugal. Nós tínhamos na altura, se não me recordo, a RTP1, a RTP2 e mais tarde veio a SIC. A TVI veio uns aninhos mais tarde. E então o desporto entrava nas nossas casas em Portugal através da RTP1 e da RTP2. E aí nós conseguimos ver os resumos dos campeonatos europeus. E foi aí que eu comecei a gostar mais de um clube em vez de outro. E como? Através dos seus jogadores, dos seus adeptos. Às vezes a própria cor do equipamento também chamava a atenção à juventude, ou seja, éramos moleques, éramos jovens, e então até a cor do equipamento era algo chamativo. Certo é que a pouca informação que chegava vinha de Espanha, de França e de Inglaterra. Outros países eram um pouco esmagados porque não havia tempo de antena para as televisões em Portugal
transmitirem o desporto, o futebol lá de fora. E depois eu cresci na minha juventude olhando para outras equipas, outros países, ao qual me fez vontade de fazer este vídeo e de vos mostrar quais são os clubes que eu mais gosto fora de Portugal. E começamos sem demoras com o país vizinho, a Espanha. Eu só vos vou relembrar que a minha juventude passou-se nos anos 90, ou seja, vamos falar da época 90, 91 até 99, 2000. Vários jogadores passaram pelos clubes, mas aqueles jogadores que me chamavam mais a atenção foram esses jogadores que me levaram a gostar mais dos clubes onde eles atuavam. E em Espanha, claramente, o Real Madrid para mim é a equipa que eu sempre gostei, sempre apoiei. Foi a equipa que nos anos 90 tiveram jogadores como Emílio Butragueño, Mitchell no lado direito, Hugo Sánchez, o ponta de lança, que cada vez que marcava um golo dava um mortal, o central Fernando Hierro, durante muitos anos o patrão da defesa do Real Madrid, Redondo, o argentino, pivô defensivo, que realmente tinha uma classe dentro do campo, e o dinamarquês Michael Laudrup. Ou seja, estes são exemplos de jogadores que me fizeram gostar do Real Madrid, gostar dos merengues. Não é por causa do clube estar na capital, porque havia sempre o Barcelona. Barcelona teve grandes jogadores como Romário, Stoichkov, mais tarde o Ronaldo Fenómeno, o Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, foi um clube, mas a época, o início dos anos 90 até meados, foi o Real Madrid que me chamou mais a atenção. E daí a minha grande preferência pelo clube da capital espanhola. Passando já para outro país, para a França. Em França, a equipa que sempre me apaixonou foi o Marseille. Foi aquela equipa que nos anos 90 conquistou vários troféus nacionais e internacionais. De toda a geração dos anos 90, é uma década em que apareceram jogadores como Jean-Pierre Papin, o avançado, que fez muitos golos. Tivemos Bogossian, um jogador do meio campo, também com uma classe a nível de passe. Fabien Barthez, o guarda-redes, o ícone do Marseille e da seleção francesa. Didier Deschamps no meio campo, enchia o meio campo do Marseille. E depois o inglês, o Chris Waddle, que eu gostava muito, meu cabelo comprido atrás, um esquerdino forte, alto e muito rápido. E depois um jogador que também me encheu as medidas foi Christophe Dugarry. Era um jogador que tanto jogava como avançado ou a 10 atrás do avançado, com uma técnica apuradíssima. Ou seja, o Marseille foi aquela equipa que me fez gostar. Hoje em dia olho para o Marseille também com alguma nostalgia, porque sempre foi um clube que eu adorei em França. Depois do Marseille, vamos falar um pouco sobre Itália. Itália, os jogos chegavam a Portugal também com alguma frequência nos anos 90, e a minha equipa de Itália é sem dúvida o AC Milan. Foi a equipa que durante os anos 90 me angariou, ou seja, eu via o Milan a jogar, e é aquilo que eu vos digo, são os equipamentos, é o rubro-negro, é o San Siro, é a envolvência, mas para vos ser claro, 3 jogadores do Milan dessa altura que me fez ficar louco pelo Milan. E não queria falar de seleções, mas a seleção da Holanda foi também uma das grandes seleções que eu sempre gostei de ver atuar dentro das 4 linhas. E no Milan, vocês já devem saber quem são: Frank Rijkaard, Marco van Basten e Ruud Gullit. Era o trio laranja mecânica a atuar na equipa italiana. Depois tivemos o patrão da defesa, Franco Baresi, Marcel Desailly, o francês, pivô defensivo, e depois um 10 puro, que era o Savicevic, que espelhava qualidade, que perfumava os relevados italianos. E então o Milan sempre foi aquela equipa em Itália que me fez vibrar
com os seus jogos durante a década de 90. Sobre outro país, vamos falar um pouco da Alemanha. Aliás, eu nem quero falar da Alemanha. A Alemanha sempre foi um país que eu não gosto. Não gosto muito do futebol alemão, não gosto da mentalidade dos alemães. Também os campeonatos na Alemanha não chegavam com tanta frequência a Portugal. Mesmo hoje em dia eu olho para o campeonato alemão e aquele Bayern de Munique sem as estrelas que tem, era um campeonato muito competitivo, muito aguerrido, mas à base da força. Nunca fui adepto de nenhum clube da Alemanha, nunca fui adepto da seleção alemã. Não gosto, quando eu digo não gosto, não é no sentido de rebaixar ou no sentido negativista, não, é no sentido de que não me faz qualquer tipo de diferença ver um jogo alemão ou ver a seleção alemã. Ainda vou perdendo um pouco do meu tempo para ver, mas é um país que a mim diz-me zero. Portanto, é um país que risco, os clubes são arriscados para mim e eu, sinceramente, estou a ser o mais sincero possível, não gosto da Alemanha. Depois, o outro país, podemos avançar para Inglaterra, que é o palco dos sonhos, onde a minha geração dos anos 90, também através do Championship Manager, o primeiro, jogava-se com disquetes. Há gente que não sabe o que são disquetes, em que introduzíamos a disquete no computador e jogávamos Championship Manager, que agora é a mesma empresa que desenvolve o Football Manager, mudaram de nome. E Inglaterra, sim, Inglaterra chegava a Portugal com muita informação. Nos anos 90 há uma equipa que claramente me apaixonou, que é o Manchester United, ou seja, foi dos anos 90 aquilo foram glórias naquele clube. O grande exemplo, o grande símbolo para mim sempre foi Eric Cantona, o francês. Fora dos relevados era muito complicado, mas dentro dos relevados ele resolvia. Ele era o estilo de jogador que colocava as golas para cima e que espelhava também um futebol maravilhoso. E Eric Cantona, depois um pouco mais atrás Steve Bruce, o central do Manchester United. Tivemos Brian Robson, eu já vi a parte final da carreira do médio Brian Robson, com uma qualidade fenomenal. O ponta de lança Mark Hughes, que realmente marcava golos atrás de golos. Acompanhei Ryan Giggs com os seus 19 anos a entrar no plantel do Manchester United. Paul Ince, que era um médio que também jogava na seleção inglesa, era um médio que eu também gostava muito de o ver. E o Roy Keane, que era aquele médio muito duro, jogava sempre nos limites. E eu só estou aqui a dar alguns exemplos de jogadores, passaram tantos outros, não só pelo Manchester United, como também nas equipas que eu já referi. E Inglaterra, sem dúvida, o Manchester United, ainda hoje, por exemplo, vários portugueses, quando o Mourinho estava no Chelsea, as pessoas vão torcer pelo Chelsea. Nunca consegui torcer pelo Chelsea, sempre fui adepto do Man United, e isso é sinónimo também de outros países. Quando os portugueses, por exemplo, o Deco, quando foi para o Barcelona, as pessoas começaram a puxar pelo Barcelona, e eu sempre fui Real Madrid. Quando o Mourinho foi e Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, a mim foi como uma cereja em topo do bolo. Ou seja, eu não vou muito... Quando o Mourinho foi treinar o Inter não me dizia nada. AC Milan sempre. Ou seja, eu não me condiciono muito com os portugueses, nem com os jogadores, nem com os treinadores. Ou seja, eu vou no espírito daquilo que a minha adolescência me trouxe e que realmente tenho algumas saudades desse tempo em que íamos para a rua brincar, íamos jogar futebol no meio da rua, fazíamos balizas com as pedras, com os paralelepípedos, jogávamos de manhã à noite, imitávamos os nossos craques, e pronto. E passando para o outro país, Holanda também viu crescer os seus cogumelos, ou seja, aquilo era uma escola holandesa que funcionou muito bem nos anos 90. Hoje em dia já não tem a mesma escola, o futebol mudou, o futebol evoluiu. O Ajax já não leva muitos jogadores para grandes clubes europeus como fez nos anos 90. Eu recordo que quando vi o Ajax,
os irmãos Frank e Rijkaard de Boer já jogavam nessas equipas do Ajax nos anos 90, Richard Witschge, um defesa esquerdo também que me enchia as medidas, o avançado Dennis Bergkamp, que anos mais tarde foi para o Arsenal, o lituano, acho que era lituano, Jari Litmanen, era um jogador, jogava a 10, com uma classe muito evidente dentro das quatro linhas. Depois o extremo, o Mark Overmars, que era também o extremo da seleção da Holanda. Tivemos Davids, tivemos Seedorf, tivemos grandes jogadores no Ajax para depois seguirem caminhadas para outros gigantes europeus. Depois, saindo um pouco da Europa, destes países, eu posso falar um bocado sobre o Brasil. A informação do Brasil nunca chegou a Portugal, ou seja, nem hoje em dia a Sport TV transmite um jogo do futebol brasileiro por fim de semana, mas eles não conhecem a realidade do futebol brasileiro, não conhecem que em cada estado o futebol é diferente, não só por causa da temperatura, mas também devido às suas raízes. E a informação, se já nos anos 90, com a minha juventude, a informação não chegava através dos poucos canais que nós tínhamos, hoje em dia, com a informação, eu, se quiser saber do futebol brasileiro, eu vou ao YouTube, vejo jogos completos, vejo os golos e os melhores momentos, e depois em Portugal a Sport TV dá um jogo e esse jogo depois dá a altas horas da noite e depois não trazem a repetição. Eu acho que nós em Portugal, o Campeonato Brasileiro não traz audiência, e então o fluxo da informação é tão pequeno, que os portugueses, na grande maioria, não estou a dizer todos, mas a grande maioria, não sabe, não percebe o que é o futebol brasileiro. E a minha adolescência ouvia uns zunzuns, Flamengo, que era do Rio de Janeiro, e depois as equipas de São Paulo, o próprio São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras. Depois do Rio de Janeiro comecei a ouvir também o Fluminense e o Botafogo mais tarde, ou seja, comecei também a interessar-me um pouco pelo futebol brasileiro. Eu hoje em dia conheço praticamente todas as equipas do Brasileirão, conheço a grande maioria dos jogadores, dos treinadores, e eu nunca tive aquela preferência, aquela equipa que me fez sonhar, não só olhar para as cores dos equipamentos, para os jogadores. Para mim o Pelé ter jogado no Santos não me diz nada, o Zico ter jogado no Flamengo também não me diz nada, e recentemente com os títulos que o Cruzeiro foi ganhando, é verdade, a inclusão de Paulo Bento fez com que eu olhasse ainda mais para o Cruzeiro, o equipamento, as 5 estrelas, a torcida, a envolvência dos torcedores perante o meu canal, perante a minha pessoa. Não sou cruzeirense à nascença, desde que nasci, mas posso vir a ser um bom cruzeirense. E de facto no Brasil a minha grande equipa é sem dúvida o maior de Minas, o Cruzeiro. Pronto, vocês já me conhecem um pouco mais da minha parte futebolística, da minha adolescência e como é que eu fui captado pelos clubes da Europa, pelos seus jogadores, por toda a envolvência do futebol europeu, agora também um pouco com o futebol brasileiro através do Cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, de falar abertamente para vocês, perante a câmara, para vocês terem uma noção de quais são os meus gostos e também em relação não só aos clubes como aos jogadores. Maltinha, grande abraço, um grande apoio neste vídeo, grande likezinho, inscrevam-se no canal e estejam atentos a este fim de semana porque vem aí muitos jogos de futebol. Grande abraço, malta.